Seu Anderson Daronco, meu amigo, meu conterrâneo, eu vi o pênalti agora que o senhor apitou 51 minutos para Chapecoense. Que vergonha. O senhor tem que ter vergonha do que o senhor está fazendo na sua carreira. Que pena que você fez isso. Na Série B, lamentável. É uma pena. Obrigado. O Salu tem razão, dá vontade de largar o futebol. É essa vontade que o cara tem. Valeu, Daronco. Mais uma vez, velho. Valeu, viu, arbitragem gaúcha. Vocês me perseguem há anos. Eu tive que ir embora do Rio. Salve, salve, família Cruz Maltina. Salve, salve, você que é vascaíno exagerado. Como a gente sempre diz, né, cara? Pra aturar esse tipo de coisa mesmo, balançando aqui, ó, a câmera mesmo, revoltado. Pra aturar esse tipo de coisa tem que ser vascaíno exagerado. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Mas a gente vai destrinchar um pouco aí desse nosso sentimento que a gente está tendo nesse momento aí, principalmente depois dessa partida que o Vasco fez ontem contra o São Paulo em São Januário. Beleza? Então, DJ, meu irmão, eu ia mandar rodar a vinheta, mas antes eu quero que você dê seu bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera. Cara, tô tão chateado que pode rodar a vinheta aí, mas desde já, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, galera. Tamo junto. DJ quase que larga um palavrão, se controlou na primeira. Vamos ver se ele vai conseguir se controlar até o fim. Vamos lá. O nosso DJ normalmente é café com Vasco, né, filho? Normalmente. Mas depois de situações como essa, tem que ser cachaça com Vasco. Cachaça com Vasco. Então vamos lá. Roda a vinheta aí. Estamos de volta, DJ. Estamos de volta. Vasco e São Paulo, em São Januário. Esquema tático que nós não entendíamos e que no final das contas a gente continuou sem entender. Eu nunca vi um esquema tático com 3-3-3-1, mas, enfim, a gente vai aprendendo, né, cara? O futebol, eu sinceramente, durante toda a minha vida nunca vi esse esquema tático, mas a gente vai aprendendo, né, cara? O futebol ele vai evoluindo, a gente vai vendo como é que as coisas funcionam. Eu queria muito, DJ, começar falando de arbitragem, mas se a gente começar a falar de arbitragem, DJ, a gente vai perder o foco, né? Eu acho que a gente não pode perder o foco nesse momento. Depois a gente fala da arbitragem. Agora vamos lá, DJ. O que você achou do Vasco ontem em campo? No primeiro terço da partida, né? Até a expulsão lá do Léo Jabbar. O que você achou do Vasco ontem? E o que você achou desse esquema tático? Dá para usar em outras partidas no campeonato? Cara, até que o Vasco entrou bem em campo. Gostei do Vasco no início ali. Muita pegada, muita força de vontade. Até mesmo pelo placar adverso, né, da primeira partida. Era natural o Vasco entrar em campo com muita garra, muita vontade, tentando fazer logo 1-0. Isso era natural. E esse esquema tático, você coloca, primeiramente, né, prioriza, né, as laterais, você prioriza o ataque pelas duas pontas, e o Vasco foi bem ali até no início. Aí você tem um pró e um contra. Quando você coloca Léo Jabbar de ala, você corre o risco você justamente corre esse risco, corre o risco muito alto, e acabou acontecendo o que a gente temia, o que a gente falou aqui ontem. Léo Jabbar não marca ninguém, não sabe marcar, ele não é um cara de dar suporte à defesa, ele só fica lá na frente, ele é um ponta. E ontem, quando ele teve que vir atrás para ajudar na marcação, marcar o Reinaldo, aconteceu aquilo ali. Aconteceu justamente aquilo ali que aconteceu. Ele foi expulso. Deu uma bicuda na barriga do jogador, foi muito bem expulso, foi justamente expulso, né? Quando eu falei o amarelo, quando eu vi o amarelo, falei, o VAR vai chamar. Vai chamar. E o pé dele vem em cima, quase no peito. Aí eu falei, o VAR vai chamar. Chamou, é vermelho. Ou seja, o erro começou ali, você escalar um cara que não é da posição e coloca o Léo Matos no banco. Colocaria o Léo Matos ali, cara. Aí depois entra o Léo Matos. Ô Lisca, tá de sacanagem, né?
Você coloca um jagunço, igual o Léo Jabá, para jogar futebol, é isso aí que acontece. Mas aí a culpa não é do lixo, a culpa é do pássaro, que contratou essas pragas aí. Agora, o que acontece? Bruno Gomes, quando o Bruno Gomes se machuca, já quebra ali a marcação. O Bruno Gomes estava bem no meio campo, ele se machucou. Ou seja, deu tudo errado pro Vasco. Já começou dando tudo errado. Aí saiu o gol do São Paulo, aí falei, irmão, acabou o jogo, desliguei a televisão, fui embora, fui dormir. Por isso que eu não quero nem entrar na questão da arbitragem. Eu quero falar do planejamento de montagem desse time, organização do departamento de futebol, que é zero. É zero. É zero. Não adianta o pássaro ir fazer lá aquele teatrozinho que ele foi lá fazer, que vai enganar só quem é babaca. Vai enganar babaca, porque desde o ano passado o Vasco está sendo prejudicado. O Vasco não é prejudicado de hoje, não. Teve um VAR que não funcionou no jogo do Internacional. O VAR não funcionou a favor do Vasco, só funciona contra o Vasco. E não foi feito nada. Essa diretoria não fez absolutamente nada. Então, não adianta ir fazer coletiva de imprensa agora, passa. Você é fraco, você montou um time fraco, e é isso que acontece. O Vasco é prejudicado muito tempo atrás. E esse pessoal que está lá, a diretoria que está lá, em 2015, quando a gente foi rebaixado, por causa da arbitragem, 2015 a gente foi rebaixado por causa da arbitragem, esse mesmo pessoal falou, DJ, mas agora não dá para falar de arbitragem, né? O time é ruim, o Eurico montou um time fraco, mas o Vasco é prejudicado de muito tempo atrás, né? Com o Roberto Dinamite, com o Eurico, com o Campelo, não é de agora. Então, pássaro, acorda, tem que contratar jogador, traz logo um atacante para fazer dupla com o Cano, que ontem deu pena do Cano, mais uma vez. Contrata um meia de armação, contrata um lateral esquerdo, que a gente não tem. Esse Zeca que tá lá não é lateral esquerdo, ele é horroroso. Esse Léo Jabá é uma merda. Marquinhos Gabriel é horroroso, Morato é outro, não faz nada. O time é ruim. Não adianta falar de arbitragem. Então, eu tô nervoso aqui no Café com o Vasco. Eu não queria estar aqui falando isso. Mas aí tem gente que vai falar, mas o time se comportou bem, poxa, mostrou raça. Eu vi ontem na Vasco TV, teve um lá que falou assim, mas é isso que o Vasco tem que jogar com garra. Lá na Vasco TV, raça não ganha jogo, a gente tem que ter jogador, planejamento no departamento de futebol, pra gente montar um elenco, se a gente quiser subir. Nosso passo agora é subir para a primeira divisão. Se não subir esse ano, a gente fica igual o Cruzeiro, brigando para não cair para a Série C ano que vem. Então, pássaro, vai plantar batata. Toda essa diretoria que está lá, vai plantar batata, vai enganar outro, para cima de mim não. Não falem de arbitragem comigo. Não falem de arbitragem comigo. DJ, concordo com você plenamente. O Daronco ontem, DJ, você não assistiu a partida toda, eu também falei, a partir de agora eu não assisto mais, mas aí eu não aguentei, botei as crianças para dormir e voltei para a sala para assistir o jogo. E aí eu assisti o restante da partida. O Daronco ontem, ele conseguiu, cara, assim, com maestria, puxar toda a responsabilidade dos erros do Vasco para ele. Essa que é a grande realidade. Hoje todo mundo vai falar, inclusive eu também estou falando nas redes sociais, mostrando o quanto o Daronco ontem foi tendencioso. A picareta. Botou lá na súmula lá. Eu vou mostrar a súmula aí pro pessoal aí também, pra gente destrinchar isso daí. Porque a gente precisa falar, DJ. A gente precisa falar. Então, assim, a gente vai falar isso depois.
o Daronco conseguiu trazer para ele uma responsabilidade que pertence ao senhor Léo Jabá, irresponsável. Ah, porque, cara, não tem que levantar o pé daquele jeito, irmão. Dá para tirar. Quem é jogador sabe que dá para tirar. Levanta e abaixa o pé. Manteve o pé no alto, irmão. Depois, quando viu que fez ele falou, pronto, já sabe que ia ser expulso. Eu sabia que ele seria expulso. O Daronco deu amarelo, foi chamado e foi lá deu vermelho, como você falou. A gente não pode, DJ, deixar também de falar do erro do cabeça de bagre do Hernando. Que porcaria de gol é aquele que a gente tomou? Esse aí, filho. Que porcaria de gol é esse que a gente tomou? A gente não pode deixar de falar. Isso não tem a incompetência do Vasco não tem nada a ver com o roubo do juiz. Nós somos de uma época, DJ, que os jogadores do Vasco faziam chover. Não tinha juiz que roubasse o Vasco, irmão. Porque o Vasco lá metia 1, 2, 3, 4 e não tinha como segurar. Garcia, tem um bobão aí, tem um bobalhão aí no Twitter chamado Helder Floretti. Pode botar. Helder Floretti falou que o Hernando, na época da contratação do Hernando, o Hernando é uma ótima contratação. Eu falei, que jogo que você viu do Hernando? Aí ficou discutindo comigo no Twitter. E outros lá que passam pano lá. Hernando, Léo Jabá, Marquinhos Gabriel, Morato, Zeca, só contratação pífia, fraca, horrorosa. Então, o Helder Floretti e outros não venham com desculpinhas de arbitragem. A desculpa do cego é a muleta. Pra cima de mim, não. Então, assim, a gente tem que falar, cara. Pássaro, eu posso dizer pra você, nunca, em mundo nenhum, nem aqui no planeta Terra, nem na estratosfera, em canto nenhum do planeta, do universo, Marcelo Alves é pior do que o Hernando. Baseado neste fato, eu posso lhe dizer, você não entende nada de futebol. O que você fez com Marcelo Alves, você foi um rei irresponsável. Esse cara não era para ter saído do Vasco. Acha que torcedor é palhaço. Fala bonito, falou direitinho ontem na coletiva. Falou, DJ. Falou, isso ele sabe fazer. Falou. Não, mas assim, eu tô falando sério, não tô zoando, não. Ele falou direito. Ele fala bonitinho. Ele falou direito. Ele falou ele é educado, a verdade, que foi roubado, que isso, que aquilo, falou, pontuou todas as partidas, falou direitinho. Só que existe um grande problema nisso tudo. Transformou o roubo da arbitragem, as falhas da arbitragem, num firewall, no muro de fogo, para proteger a responsabilidade que está no próprio peito, passa. Exatamente. Você foi responsável da composição desse elenco. Você foi responsável de mandar jogadores importantes embora, pomba. Exatamente. Mandou o Benítez embora. Tá lá, ó. O Benício, senhor Jorge Salgado, fez o gol ontem. O Marcelo Alves, senhor Jorge Salgado, foi lá, ó. Eleito o melhor jogador lá da partida, lá do Vitória. Tá aí, cara. Tá aí. Aí depois não quer ser criticado. Ah, vai pro inferno, meu irmão. Vai pro inferno, vai ser criticado sim. Agora a gente vai falar da arbitragem. Porque a gente não pode eximir os responsáveis por essa porcaria das suas responsabilidades. O Vasco tem os responsáveis por estar nessa situação que está. Jorge Salgado não pode entregar o departamento de futebol na mão de Alexandre Pássaro. Não pode. Se existe um comitê... Como é que eles falam? Existe um conselho gestor? Quem é o conselho gestor? Já ia falar uma palavra aqui.
Cadê o comitê? O comitê do futebol? Cadê? Eu dei uma pancada aqui, irmão. Sua voz sumiu. Eu tô escutando bem baixinho. Devo ter feito alguma cagada aqui. Mas vamos em frente. Não deve ser culpa sua. Eu dei um soco aqui na mesa. Com ódio. Mas é isso. Essa situação, né? Quem é o conselho gestor aí? Sobre a arbitragem, o que acontece? O Vasco teve um problema com o VAR e eu não vi toda essa revolta no ano passado naquele jogo do Internacional. Não teve. E a diretoria foi omissa. Subserviência total. Subserviência, exatamente. Então, não adianta falar agora do Daronco. A diretoria se calou lá atrás. Salgado está em Miami. O Osório come na mão do pessoal lá da justiça que botou ele lá. De desembargador, juiz, então não fala nada. Departamento de futebol na mão do Pássaro, também é outro. Na época gritou também lá, deu um coletivo ele é bom, né? Na coletiva ele é bom, ele fala bonitinho. De futebol ele não entende nada. Ele devia voltar para a área dele, que é advogado. Para a área do direito. Que, aliás, então, nem isso, DJ, eles conseguem fazer com competência. Nem isso. Nem isso eles conseguem fazer com competência. Porque, olha só, se eles fizessem com competência, eles entrariam com recurso e ganharia. O nosso adversário entrou no STF e consegue botar agora torcida, enquanto ele for mandante, torcida dentro do estádio. Só o Flamengo vai ter torcida. Tá me entendendo? É isso que eu tô dizendo. Isso é competência. O cara brigar pelas coisas e ganhar, pô. É excelente pra ficar sentado na porcaria da cadeira de presidente. Aí são excelentes. Super competentes. Agora, pra defender o Vasco, são uns lixos. Não prestam pra porcaria nenhuma. Essa é a realidade. O Vasco, dane-se o Vasco. Dane-se. O que importa é o poder que eu tenho hoje. Isso é que importa. Vai em frente, fala aí que você está falando, desculpa. Não, basicamente é isso. A gente vai falar do Daronco hoje, como a gente falou do Paulo César lá atrás. Lembra do Paulo César? Prejudicou o Vasco, claro. Ia ter invasão. Claro. A gente vai falar do VAR. A gente vai ficar nesse redemoinho eterno, dando volta. E o problema aqui, o que a gente tem que bater não é a arbitragem, porque a arbitragem erra pro esgoto da Gávea, a arbitragem erra para todos os times. Daronco sempre erra contra o Vasco. Isso é um ponto. Esse aí erra sempre contra o Vasco. Esse aí não é errar. Isso não é errar. Isso para mim é ser tendencioso. Ele faz de propósito. Ele faz de propósito. Ele é mal intencionado. O Daronco é mal intencionado. Ele é diferente. Ele parou o jogo uma vez porque teve grito de viado na arquibancada, parou o jogo, falou que no jogo não ia continuar, se sentiu ofendido. Esse Daronco ele é mal intencionado. Contra o Vasco ele é mal intencionado. Eu não sei a raiva que ele tem contra o Vasco. Isso não é de hoje. Então, o Vasco, eu vejo o Vasco prejudicado na questão do gol do Germancano. Ali sim eu vejo. Muito bom, DJ. Mudou a regra. Sim, exatamente. Mudou a regra. Gol legal. Gol legal. O vagabundo vai lá no VAR e anula o gol. Aí, meu irmão. Não, mas tem um comentarista da Rede Globo, que é o do Salve Espínola, que ele embasa a decisão de anular. Ele não dá o mesmo embasamento no jogo do Flamengo contra o Corinthians lá em Itaquera, que a bola bate na mão do Bruno Henrique, entra e é anulado. E ele fala abertamente:
Se a bola bate na mão do Bruno Henrique e o Arrascaeta faz o gol, não poderia ser anulado nessa nova regra. Pro Bruno Henrique que faz o gol, nesse momento, ó, o braço é acidental, toca e ele faz. Vou te falar, se é o Arrascaeta que faz o gol, seria legal, porque aí seria um segundo jogador, sendo do próprio jogador, tem que anular correto. Se vale ou não vale, no peito, ela bate na mão dele, mão esquerda, Sálvio. Mas tem um movimento adicional. Agora a imagem foi clara, depois dá para ver que realmente, depois que ele domina, o braço está aberto e tem um movimento adicional. O VAR recomenda a revisão e a checagem para o Daronco interpretar se esse lance é movimento adicional. Eu vejo como um movimento adicional, batendo na mão esquerda e levando a bola no domínio. O que isso significa? Anularia o gol. Anularia o gol. Chega contra o Vasco, desgraçado, fala que não. Que essa regra, exatamente. Ele nem menciona a porcaria da regra. Tá bom ou tá ruim pra você? Exatamente. Eu vou ler pra você a regra, tá aqui, ó. O que ficou decidido? Esse aí é TV Globo. Esse aí é TV As Globo. novas medidas passarão a valer a partir de 1º de julho. A principal mudança diz que um toque acidental na mão ou no braço que leva um companheiro de equipe a marcar um gol ou ter a oportunidade de fazer um gol não será mais considerado infração. É a regra. Tá valendo. Contra o Vasco essa merda não vale. E o senhor, Salvo Espínola, foi muito bem dito ontem pelo Alexandre Pássaro. Onde estava o responsável da comissão de arbitragem? Como é que é o nome dele, ô DJ? O Gaúcho, é Gaúcho também. Esqueci o nome dele. Esse cara, ele era comentarista da Globo, foi promovido, saiu da Globo, virou responsável da arbitragem. Esse mesmo Exatamente. cara. As pessoas que estão lá, daqui a pouco vão para um cargo superior de responsabilidade. É isso. Não tem o mesmo critério, não tem a mesma, como é que diz? O mesmo peso na balança, não tem. Pro Vasco tá sempre, ó. Não, Vasco não. Vasco a gente muda. Mas isso aí é pro Vascaíno aprender, Leandro. Isso é pro Vascaíno aprender. Quando a gente sempre falou da questão da influência, a influência vadia, a influência vagabunda, a influência mal intencionada da senhora Globo, a pessoa falava, DJ, pô, vai falar da Globo. Ué, se o cara é comentarista da... Eles tinham que ser proibidos de comentar a arbitragem antes da decisão do juiz. Eles têm que emitir a opinião deles depois que o juiz decidir. Vai, não vai e tudo mais. Ele fala na Rede Globo, o desgraçado que tá lá no VAR, parece que tá com a escuta do que o cara tá falando. Tá com a escuta. E aí ele muda a decisão de acordo com a opinião do cara que tá lá. E aí depois não vem me dizer que, por que não? Por que não, cacete, pô. Não. Olha aí, pessoal, depois que a gente falou sobre essas decisões que o árbitro do VAR toma, baseado nos comentários da Rede Globo, nós vimos essa matéria aí, olha. Globo dispensa jornalista após reclamação de ex-árbitros na central do apito. E olha qual era a reclamação. A Globo dispensou o comentarista Arnaldo Ribeiro, que atua como debatedor do programa Seleção Sport TV, apresentado por André Rizek. A decisão ocorreu na última terça-feira. A sua saída do programa ocorre após o ex-árbitro da central do apito reclamarem de uma fala de Ribeiro em seu canal no YouTube, após a partida entre São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro do último sábado, dia 31. Procurado pelo Notícias da TV, Arnaldo Ribeiro disse que não tem contrato fixo com o Sport TV, que a decisão de não continuar sua parceria é da própria emissora e tinha essa liberdade editorial de mantê-lo ou não. Eu não sou funcionário da Globo, sou convidado eventual. Então, participar ou não do programa depende do convite deles. A decisão é deles. Não tem vínculo, afirmou. De fato, Ribeiro tinha algo pontual com a emissora. O jornalista recebia por evento, como dizia a emissora internamente. O jornalista, que teve passagem duradoura pelo ESPN Brasil, era debatedor do Seleção Sport TV desde outubro de 2019. O acordo eventual, uma das exceções do esporte da Globo, fazia Arnaldo Ribeiro não ter vínculo com ninguém e permitia que ele fizesse trabalhos em outros veículos, como na TV Cultura, na internet e em seu canal no YouTube
e no UOL. A saída se deu após uma reclamação formal da equipe que forma a central do apito, Sandro Meira Hit, Fernanda Colombo, Salvo Espínola e Paulo César de Oliveira, reclamando que Ribeiro afirmou que os juízes de futebol marcam faltas ou lances polêmicos baseando-se no que comentaristas de arbitragem comentam em jogos e programas de esporte da Globo. Aí ele diz, olha, abre aspas, para você entender a questão do pênalti revertido e o lance final é o seguinte, o árbitro do VAR era o Périx Bolsolos, um árbitro péssimo que virou comentarista de arbitragem na TNT. Sabe o que ele tem no WhatsApp? O grupo dos comentaristas todos. O pênalti do Marquinhos, quando atropela ele, passa por cima. O Luiz Flávio de Oliveira está de frente para o lance. É imperdoável. O Salvo Espínola na transmissão fala que na visão dele não foi. Opinou Arnaldo. O Périx Bolsolos manda no ouvido do Luiz Flávio de Oliveira, depois de ouvir o Salvo. Dá uma olhada na transmissão. Estão falando que não foi. É assim que funciona o VAR no Brasil. Não tem interpretação do árbitro em campo. A interpretação é da câmera lenta, do cara do VAR, e depois de ele ouvir a central do apito, declarou. Pronto. Tá aí, tá confirmado exatamente o que a gente havia afirmado aqui. Não é o cacete, rapaz. Vocês acham que vocês estão enganando otário, rapaz? Vocês acham que aqui tem otário? É nítido que existe... Eles podem não existir um ponto de comunicação. A Rede Globo não fornece um ponto de comunicação entre seu comentarista de arbitragem e o responsável do VAR. Ok, não tem ponto de comunicação. Mas ele tem alguma coisa que ele está escutando. Ou ele está escutando no monitor, ou ele está escutando no monitor, ou ele está escutando, sei lá. Exato. Ele está escutando. E aí, eles tomam a decisão exatamente conforme o comentarista. E outra coisa, Léo, outra coisa. Quando você é comentarista da Globo, comentarista de futebol, de arbitragem, você sai da Globo e vai para um cargo de chefia na CBF. Igual é o caso aí do atual presidente da arbitragem da CBF aí, que era da Globo, era comentarista da Globo. O que isso significa, Leandro? Isso significa que a Globo tem... Exatamente. A Globo tem influência. Ponto. Não vem se fazer de santos, não. Ah, porque a Globo tem influência. Se o cara sai da Rede Globo e vai para a CBF, tem influência. Ah, mas ele foi pela competência dele. Não é pela competência. Que competência? Era fraco. Quando ele era árbitro, ele era um merda, era um fraco. Competência nenhuma. É amizade. Procura o nome dele aí, Garcia, depois. O nome dele, bota a imagem dele aqui na tela depois. É influência, é o QI, é quem indica. Quem indica. Ele pegou muita amizade na Globo. A Globo tem a sua entrada na CBF, que tá sempre lá, a Globo lá, negociando direitos de transmissão, tal, bababá. E resolveu colocar o cara lá. Leonardo Gaciba. Gaciba, exatamente. Ficou anos e anos na TV Globo. O mesmo que prejudicou o Vasco na Libertadores contra o Corinthians. Foi o mesmo. Aquela partida lá que o Diego Souza perdeu, aquele gol escandaloso. Aquela partida teve pênalti a favor do Vasco e ele não marcou. É o mesmo, cara. Assista o tape. Pênalti escandaloso. Assista o tape. Vasco e Corinthians. O Vasco foi garfado naquela partida. É o mesmo. O cara para ser competente tem que garfar o Vasco. Ou eu vou ser mais direto, porque o Vasco, quem é o Vasco, BJ? Quem é o Vasco? O Vasco é o Vasco. Não. O cara, para ser competente, ele tem que servir bem ao sistema. Daronco, daqui a alguns anos, será um dos responsáveis. Vocês duvidam disso? Com certeza. Daronco serve muito bem ao sistema. Quem é que manda no sistema? Não sei. A Globo tira o dela fora. Mas é a Globo que fornece todo equipamento, toda aparelhagem, toda a preparação para o VAR.
É a Globo que fornece. Exatamente. Né? A Globo que detém os direitos do campeonato. As imagens são da Globo. As imagens são da Globo. Na hora de prejudicar o Vasco, repete toda hora a mesma coisa. Aí fica repetindo. O Juninho, aquele lance do Juninho passou 300 vezes. Aí a bola resvala levemente. Aí não, passa de novo. Aí, não, realmente, teve o toquinho. Ah lá, tem que anular. Porra, pelo amor de Deus. Quando a regra já mudou desde o mês passado, mês retrasado, gente. O gol foi do Cano, o gol não foi do Juninho. Olha quanto tempo a gente está aqui falando disso. O VAR no Brasil não dá certo porque os seus operadores servem a máfia da Rede Globo. Então o VAR no Brasil não vai dar certo. O VAR deu certo na Europa, o VAR deu certo no futebol da Ásia, deu certo lá fora. Aqui no Brasil o VAR não vai dar certo, porque tem gente ali por trás que opera. São seres humanos. Ponto. Opera também de forma tendenciosa. Porque o mesmo VAR que dá a falta do Jabá naquela entrada de sola, não dá a outra falta, por exemplo, a do Miranda, que deu um tapa na cara do Jabá, no lance antes. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi mesmo. Não, e a Globo não passou. Não passou. E a Globo não passou várias vezes. Não. Só passou uma vez. Uma só. Uma só. Não ficou repetindo. Enfim. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí vamos, a favor do Vasco, deixa. Vai embora. Segue o jogo. Aí ele fala, segue o jogo. Movimento natural da corrida. Movimento natural. Foi o que ele falou. Movimento natural. É um absurdo, cara. É um absurdo, irmão. É um absurdo. Mas vamos lá. DJ, expulsão do Jabá, justa. Expulsão do Castan. Tu viu? Aí eu prefiro que você deixe a tua opinião, porque eu não vi essa expulsão, não aguentei. Não viu, né? Não aguentou. Tá, então vamos lá. Expulsão do Castan, na minha opinião. O jogador está correndo, não existe intenção de fazer falta, não existe o contato para fazer falta. O jogador do São Paulo nitidamente tropeça com o pé no chão e cai. Mas houve ali um pequeno esbarrão na perna do Castan. São outros 500. Primeiro que o jogador não corria em direção ao gol, ele corria em diagonal. Então não existia ali um lance claro de gol. O último homem. Não existia isso. Então ali, se era para cartão amarelo, mas eu não vi falta. O jogador de São Paulo, nitidamente, tropeça no chão e cai. E o Castan é expulso. Injustamente. Você viu o vídeo do Lisca, DJ? Não. Não? Então vou botar aí na tela pra galera. Olhem aí, galera. Beleza. O vídeo do Lisca sendo expulso. Olha como é que o Lisca tá pegando pesado. Olha como é que ele tá pegando pesado. Olha aí, tá vendo? Olha no relógio. Tá vendo, pô, esse jogo tem que acabar logo. Tem que passar, já deu. Já não tem mais jeito mesmo. Tá lá. E agora ele tá dando cartão vermelho de boa, esperando. De repente aí, é para o Lisca. É um brincalhão. Você tá expulso. É um brincalhão que ele faz aqui em São Januário. Assim. Teve desvio ali, ela bateu no Vanderlei, foi ele que defendeu, JP? Foi uma grande defesa do Vanderlei, chegou ali cara a cara com o jogador do São Paulo, fez a defesa. Eu fiquei com a impressão de que o jogador que deu o passe dominou a bola com a mão. Mas certamente, se sair esse gol, ele não é nem rever. E agora ele tá dando cartão vermelho. Mais alguém ali do Vasco, é o Lisca? Acho que é o Lisca, é para o Lisca. É um brincalhão esse Daronco, é um brincalhão que ele faz aqui em São Januário, é uma piada. Assim, DJ, tá aí na imagem, ó. Você tá expulso. Cara, vocês estão de brincadeira, velho. Vocês estão de brincadeira, meu irmão. É descarado, filho. Já passou. Antigamente era até disfarçado, sabe? Disfarçava. A gente discutia no botequim, né, não, DJ? Pô, foi roubado, não foi? Agora não. Agora é na cara de pau mesmo. Bicho. É na cara de pau mesmo. Só falta levantar a arma e falar. Porque
O Daronco, eu vou ser muito honesto com você, o Daronco usa os músculos dele como se fosse uma arma, irmão. Ele se impõe com intimidação, ele acha que ele intimida as pessoas. Tem que vir um desgraçado ele é arrogante. e dar um empurrão nele, entrar na mão com ele. Mas ninguém vai fazer isso por causa do tamanho dele. Ô, Leandro, ele é arrogante. Ele é arrogante. Não, ele é arrogante. DJ, você tem que ouvir as palavras dele. Saiu as palavras dele. Falando, até o comentarista da Globo falou, com muita educação, deu cartão amarelo pro Lisca. Com muita educação, como tem que ser arbitragem. Mas ele se impõe numa postura intimidatória com todos dentro de campo. Todos dentro de campo. A postura dele é uma postura intimidatória. Como ele fala da boca para fora, é outros 500. Ele pode falar que te ama e tá fazendo gesto para te intimidar. Tem gente que é assim. Exatamente. Tem gente que é assim. Tem gente que acha que intimida com tamanho. E ele fica com essa postura intimidatória. Ridículo. Ridículo. Quer intimidar quem, pô? Aí, toma as decisões que toma, DJ. Toma as decisões que toma. E ninguém pode falar nada. Quer ver, DJ? Olha só o que ele colocou na súmula. Vou botar aí também pra galera. Vamos lá. Vejam aí, ó. Primeira parte do que ele botou na súmula. Relato que, na volta do intervalo para o reinício do segundo tempo, pessoas da diretoria do Vasco, situadas no pavilhão social do estádio, gritavam as seguintes palavras: Daronco, ladrão, conseguiu o que queria, safado. Neste momento, solicitei ao delegado da partida que tentasse identificar os envolvidos pelo nome, o que não foi possível. Após esta intervenção, cessaram os gritos. 2. Relato que, após o término do segundo tempo, o senhor Alexandre Pássaro, diretor do Vasco, proferiu as seguintes palavras de forma irônica enquanto entrávamos no túnel de arbitragem. Parabéns, Daronco! Tua tatuagem está bonita na TV. O mesmo ainda me ofendeu. Com as seguintes palavras enquanto descemos as escadas do túnel de arbitragem. Ladrão, FDP. Informo que foram esvaziados 2 pneus, um frontal e um traseiro do carro, que levou a equipe de arbitragem ao jogo. O carro estava estacionado dentro das dependências do estádio, no espaço reservado pela arbitragem. Aí ele fala aqui sobre a expulsão do Lisca. Outro motivo, detalhar no campo de expulsões. Expulsei diretamente o treinador do Vasco, o senhor Luiz Carlos Cime Lima de Lorenzi, aos 48 minutos do segundo tempo, por protestar persistentemente contra decisões da arbitragem de forma debochada e irônica, dizendo: como tu apita bem, como o Daronco gosta de complicar o jogo. Informo também que o referido treinador se recusava a sair do campo, dizendo: eu não fiz nada, está me perseguindo, ridículo. Ele conseguiu fazer o que queria. Foi solicitada a presença do policiamento para a retirada do referido treinador. Aqui a súmula. Sabe o que isso aqui representa, pessoal? Isso representa abuso de poder. Lembrei a palavra. O nome disso aqui é abuso de poder. Árbitro não pode dar entrevista. Árbitro não pode ser cobrado. Árbitro não pode ser punido. Árbitro não pode prestar conta. Ele só pode fazer isso aqui, ó. O que ele quer. Ele toma as decisões erradas. Ele erra, como todo ser humano erra. Mas ele está acima do bem e do mal. Esse é o futebol brasileiro. Plenos poderes ao árbitro, que é tratado como um doutor, como desembargador, como juiz. Ele é a autoridade máxima dentro do campo. Dentro e fora de campo. Porque fora de campo, ele faz relatos como esse, e sabe quem pode ser prejudicado? O Vasco. Prejuízo para ele? 0. 0. Próxima partida aí, cara. Já esqueceram? Ele tá lá apitando tranquilamente outra partida e acabou. Agora eu vou ser honesto com você, DJ. Ele tomou essas decisões no primeiro tempo. O lance da expulsão do Léo Jabá não foi uma decisão dele, foi uma decisão vinda do VAR.
certo? Que tomou um amarelo. Essa expulsão do Léo Jabá prejudicou o Vasco, principalmente defensivamente, e o Vasco tomou gol. Era natural isso acontecer. Ponto. Terminou o primeiro tempo. Revoltado, alguns dirigentes, que a gente sabe possivelmente quem são, que fica lá no social do clube, começaram a xingar e chamar de ladrão. Até aquele momento ali não houve roubo. A partir do momento que falou, opa, tá me chamando de ladrão, então vocês vão ver o que é manipulação. Vocês vão ver agora o que eu vou fazer. E fez. Ele foi chamado, DJ, ele foi chamado de volta. A gente está se estendendo pra caramba nesse vídeo, DJ. Já vamos chegar a 40 minutos já de vídeo. Ele foi chamado... É natural, pós-jogo, né? Pós-jogo é natural. Ele foi chamado, DJ, para revisar o lance do gol do Cano, que ele já tinha marcado falta. E aí, nesse momento, o VAR disse, opa, peraí, ó, a regra nova é essa daqui, ó. Olha só, sabe o que ele fez? Não, é minha decisão. Vai continuar o que eu decidi. Tendencioso, ficou com raivinha, possivelmente porque foi chamado de ladrão e de safado. E aí, a partir desse momento, ele passou a ser exatamente o que estavam chamando ele. Goste o senhor ou não goste. Quer me processar, problema é seu. Vamos lá, a gente responde juízo. Vamos em frente. Exatamente. É vamos ladrão, em frente. Pô, ladrão. Vamos em frente. Ficou com raiva. Ladrão. Expulsou o Lisca. Aí é por isso que eu tô falando que o Pássaro falou direitinho. Eu tô falando sério que o Pássaro falou direito. Expulsou o Lisca, sabe por quê? Pro Lisca não ir no ouvido dele reclamar no final da partida. Não tinha motivo para expulsar o Lisca. Seu Anderson Daronco, meu amigo, meu conterrâneo, eu vi o pênalti agora que o senhor apitou 51 minutos para Chapecoense. Que vergonha. O senhor tem que ter vergonha do que o senhor está fazendo na sua carreira. Que pena que você fez isso. Na Série B, lamentável. É uma pena. Obrigado. O Salu tem razão, dá vontade de largar o futebol. É essa vontade que o cara tem. Valeu, Daronco. Mais uma vez, velho. Valeu, viu, arbitragem gaúcha. Vocês me perseguem há anos. Eu tive que ir embora do Rio. O Lisca não fez absolutamente nada. Vocês viram no vídeo. Nada. O cara não fez nada. O cara olhou pro relógio, ficou pensando que horas ia acabar a partida, né? Porque ele já não aguentava mais aquele sofrimento que estava passando ali. E o cara veio e expulsou. Para no final da partida, o bonitão, o filezão, bombadão, falar o seguinte: vai lá agora lá na coletiva que o Lisca vai falar mal de mim. É isso. Então existe ou não existe, DJ, uma imposição, uma postura intimidatória desse senhor? Existe. É nítido. E ninguém reclama. Os jogadores sabem que não fizeram, não discute com ele. Abaixa a cabeça e sai. Essa é a realidade. A gente fala, a gente grita no YouTube, os youtubers se unem a favor do Vasco, os youtubers estão sempre apostos para tudo que ajuda o Vasco, mas o problema é a própria diretoria do Vasco que não se ajuda. Fraca. Eu quero saber, DJ, me diz aí, onde é que está a boa entrada do senhor Jorge Salgado na CBF? Todo mundo dizendo, não, o Jorge Salgado tem uma boa entrada na CBF. Cadê? Exatamente. Cadê? Não tem boa entrada coisa nenhuma. Isso é mentira. Ele tinha uma boa entrada na época do Bebeto. A diretoria fica com essa história de fazer marketing com a bandeirinha. Porque o Cano pegou a bandeirinha gay e balançou a bandeirinha gay. Aí agora tá vendendo camisa com isso, bababá. Marketing forçado, que essa classe não tá nem aí pro futebol. Se acha que vai conseguir mais sócio por causa disso, não vai conseguir. E quando, ao invés da diretoria estar preocupada em ter peito, em ter determinação dentro da CBF, no núcleo da CBF, no núcleo lá dentro, para não acontecer isso que aconteceu desde o ano passado, quando a gente foi operado contra o Internacional, a gente foi fomos tungados, fomos roubados desde lá de trás. E aconteceu ontem de novo. Porque a diretoria tá nem aí, ó. Tá assim, ó.
Ah, deixa os youtubers se matarem. Eles vão gritar, deixa a torcida gritar. Façam a parte de vocês também. Façam a parte de vocês. Deixem de ser desleixados. Diretoria do Vasco, vamos acordar. Até quando? A gente vai se matar aqui no YouTube. Eu tô ficando rouco de tanto gritar. O Léo Lacerda lá tá gritando. Garcia aqui tá gritando. O Thiago do Cerrado tá gritando. E a diretoria tá preocupada com a causa gay. Ah, vamos vender camisa da camisa. Vamos lacrar. Causa gay. Não, agora vamos lacrar com... E vai ficar pegando esses temas até quando? Isso não ganha jogo, porra! Isso não ganha jogo! Eu quero ganhar o jogo, eu quero título! O rival tá empilhando o título. E a gente continua. Quando o cara vem zoar, a gente vai falar o quê? Ah, não, mas você tá ganhando título, mas olha só a minha camisa, ó. A minha camisa é contra a causa X, causa Y. Não, a gente usa... o torcedor do Vasco usa os meninos do Ninho, né? É o único argumento pra calar a boca dos caras. Eu vou falar que ele tem casa. É igual, a única... Ah, não, porque você tá empilhando o título, mas eu tenho casa. Eu tenho São Januário. Até quando isso? Então deixando o São Januário lá. Cara, São Januário tá se acabando. Se acabando. Eu tenho camisa, olha, eu tenho camisa. Olha, eu tenho camisa da causa X, causa Y, causa... pelo amor de... Meu irmão, a culpada disso tudo é a diretoria omissa. Se grita lá atrás, faz um escândalo. Meu irmão, vai na CBF, bota a CBF abaixo. Desde aquela coisa do VAR que não me desce. Que o VAR não funciona a favor do Vasco, não. Só funciona contra. A favor do Vasco, ele some, ele apaga. Tem um cara no áudio falando, tem que botar ali um pouquinho mais pra trás, vai dar gol legal. O áudio não sai da minha cabeça, aquele áudio vagabundo. Se botar pra frente, aí vai estar impedido. Vai estar impedido. Vai estar impedido. Não pode botar pra frente. Bota pra trás, aí tá bom. Ó, legal, gol legal, gol legal. Gol legal. Valeu, deixa assim. Porra, pelo amor de Deus. Até quando? Ninguém faz nada, DJ. Nada. É um absurdo. É um absurdo. Em outras épocas a gente não entraria mais em campo. A gente brigaria. Sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Sai de campo, exatamente. Alguma coisa tem Antigamente, que ser feita. Tem que ter uma saía de campo. Tem que ter uma resposta pro mundo. Pro mundo falar, opa, o Vasco, olha aqui, ó. Tem alguém fazendo aqui, ó. Alguma coisa. Por que tá fazendo isso? Tá fazendo porque foi roubado. Tá fazendo porque tá sendo prejudicado. Tem que fazer alguma coisa. Não adianta também. O pássaro vai lá, falou bonito, tá lá gravado lá. Cara, eu bato palma, falou direitinho, cara. Sabe o que vai resolver? Nada. O único jeito de se conseguir alguma coisa nesse país é fazer o que nós fazíamos lá atrás e que o Flamengo tá fazendo agora. Bater de frente. Não vou assinar, não vou fazer, não entro em campo, exatamente. Não faço, aconteço. O campeonato sem mim não existe. Eu tenho que ganhar mais, é assim que funciona. É isso que tem que fazer. Mas isso aí sabe o que é? Sabe o que é isso aí, DJ? Sabe o que é isso aí? É fanfarronice. O Vasco fanfarrão acabou. O Vascaíno agora só sabe a verdade do Vasco. Fomos promovidos, DJ, do Vasco fanfarrão pro Vasco medíocre. E atura, meu irmão. Engule isso daí. É assim que funciona. É o que eu te falei. Não adianta ir lá na imprensa, na coletiva, falar bonito, falar educadinho, bababá, engravatado, perfeitinho, bonitinho. Isso não adianta porque o Vasco vai ser roubado amanhã de novo. O que a gente precisa é de representatividade. Precisamos de representatividade. É o que o Flamengo tem hoje na CBF. Colocaram o cara até de presidente da CBF interino, o Landim. Colocaram o Landim lá. Ele é maravilhoso. Pra você ver. Ele é maravilhoso. Aí, na reunião da CBF, de presidentes que teve da CBF, sabe o que o nosso presidente fez? Sabe o que ele fez? Ele não fez. Levantou, foi atender não sei quem, deixou o áudio ligado. Quer dizer, não prestou atenção na reunião, não sabe o que foi falado.
Isso aí vazou aí uma reunião aí da CBF que o Salgado não falou nada. Porque ele não sabe falar, ele não sabe se impor. Ele é fraco. É o Banana 2.0. Só estou dizendo uma coisa para você. Eu falei isso com meu filho hoje, agora de manhã. Tentei até gravar a nossa conversa. Eu não sei nem se a gente seria legal trazer isso aqui. Mas meu filho falou assim: pai, de boa, não quero mais saber de ser Vasco, não. Deixa isso pra lá, não quero mais saber de futebol. Eu gosto de outras paradas, outros jogos, tal. Vou me apegar a isso. E aí eu falei assim: meu filho, você não pode dizer que o pai não tentou. O pai tentou. Eu tentei. De verdade, eu tentei. Eu tentei transformar, sei lá, brigar por alguma coisa, por algo melhor. E aí tem uma galerinha no Vasco que não quer que o Vasco seja o que o Vasco é. É botar o Vasco lá, continuar com o Vasco lá embaixo mesmo, lá. Debaixo do tapete, né? Igual a poeira. Vamos botar aqui embaixo. Aqui. Deixa quietinho. Igual lixo. Igual lixo. É isso aí. Então, eu tentei. Agora, vamos ver até onde a gente aguenta, né, DJ? Porque eu, como vascaíno de boa, a sensação que eu tenho, irmão, acaba com tudo. Acaba com canal, acaba com rádio, acaba com tudo, não fala mais de nada não, filho. Vai procurar o que fazer, vai procurar vou procurar outra coisa. Eu já tenho meus trabalhos, já tenho minha correria, isso eu já tenho, sabe? Mas aí eu vou procurar mais correria, entendeu? Mais trabalho. E deixar essa porcaria de lado. Porque assim, possivelmente eles vão ficar super felizes se isso acontecer. Se todos os youtubers fizerem isso, eles vão ficar super felizes. E o Vasco vai continuar, né, daí pra pior. Que é isso que eles querem. É isso, DJ, irmão. Aí eles vão agradecer. Eles vão agradecer. É isso que eles querem. E é por isso que eu não desisti. É por isso que eu não desisti. Pelo menos eu garanto pra vocês, até 2023 eu tô aqui. Depois a gente vê como é que fica. Até 2023 eu tô aqui. Cobrando, batendo, elogiando quando acerta. Batendo palma quando tem que bater palma. Tá? A contratação do Lisca, por exemplo, eu vim aqui e elogiei bastante. Algumas decisões do Pássaro foram elogiadas. Pois é. É isso, DJ. Seu recado final aí pra galera. Galera, desculpa aí. Peço desculpas aos amigos que estão acostumados a ver a gente aqui no Café com Vasco. Mas hoje realmente, cara, mais uma eliminação, mais uma chacota. Até quando a gente vai ficar arrumando desculpas? Isso eu não aguento mais. DJ, de boa. Eu peço desculpas a quem tá aqui com a gente no canal todo dia. Quem vai vir aqui, quando esse vídeo viralizar, se esse vídeo viralizar, falar, o DJ falou, meu irmão, pra vocês, tchau, eu não falo nada. Esse recado aqui é pra quem tá aqui todo dia, igual Salva Vidas Vasco, igual Valnei, né? Tá aqui com a gente todo dia, e hoje eu me exaltei, mas é um pós-Vasco, o pós-jogo é isso. Pós-jogo é isso. Infelizmente, o pós-jogo, até a temperatura baixar, eu sou assim. Forte abraço a todos. E bom dia, boa tarde. Nem dormir direito. Vou tentar esfriar a cabeça e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. E forte abraço, se cuidem. Amanhã a gente está de volta aí. Obrigado. É isso aí, DJ. Eu mesmo não tive uma péssima noite, não dormi, não relaxei. Que o Vasco seria eliminado, eu acho que isso seria naturalmente, isso aconteceria, não precisava tudo isso que aconteceu durante a partida. Bastava a expulsão justa do Jabá e o gol que o Hernando entregou a paçoca, acabou. Entendeu? Acabou. E se aquele gol do Cano ia mudar o jogo, ia mudar a partida, hein, Garcia? Eu acho que mudaria, DJ. Eu acho que mudaria. Mas... Se não anula aquele gol, né? Se não anula aquele gol, poderia mudar a partida. Mas ali foi. Naturalmente, o Vasco já seria eliminado. Eu acho que a dor de cabeça não é nem só por causa disso, não. É por causa do contexto. E aí, a gente tem que bater, não tem jeito, DJ. A gente tem que bater.
É isso aí, galera. Obrigado pela presença de todos. Live nada, bicho. É quase uma live, né, cara? Esse bate-papo nosso aqui, esse programa hoje, Café com Vasco, foi um café também com muito desabafo. A gente precisava desse desabafo. A gente está revoltado com toda essa situação. E, enfim, vamos continuar brigando aí por um Vasco forte. Vamos ver se a gente consegue transformar o nosso clube num clube forte. Tamo junto, forte abraço a todos. Até mais. Saudações vascaínas.